religião. Bênção ou maldição para a humanidade? Vamos levar um pouco desse esclarecimento para vocês. A palavra de Deus não tem nada a ver com religião, tá? Religião é algo paralelo a Deus. A religião é o contrário de Deus. Vou explicar a vocês por quê. É muito importante a gente buscar entender as coisas que chegam até nós. O que é isso? Para que isso? Por que isso? De onde veio isso? É muito importante a gente entender isso. Religião. Qual é o princípio da religião? Então vamos trabalhar isso agora, nesse pouco tempo de ensino, de instrução, de esclarecimento que vamos agora receber. A religião é uma... E vou falar, vou dizer e vou mostrar. A religião é uma investida de Satanás na humanidade. A religião não vem de Deus. A religião vem do diabo. A religião é um caminho que Satanás colocou para fazer o povo pensar que vão chegar a Deus, que na verdade tira o povo da direção de Deus. Vou colocar novamente o que eu falei aqui para você entender. A religião é um caminho que Satanás colocou para fazer o povo pensar que vão chegar a Deus. Só que esse caminho chamado religião tira o homem da direção de Deus. Faz o homem ser incrédulo e desprezar a direção de Deus. O pior que o homem pensa que está com fé em Deus e que está indo a Deus. Olha como o diabo trabalha, porque a maior arma de Satanás contra a humanidade é a mentira. É a mentira. A palavra vai dizer que ele engana o mundo inteiro. O criador da mentira é Satanás. Justamente Satanás cria a mentira para tirar o homem da verdade de Deus. Que a verdade é Deus. A mentira foi criada por Satanás justamente para tirar o homem da verdade de Deus. E a religião, o que é religião, irmão Wellington? É um sistema cheio de regras, de princípios, de valores, colocado como se fosse meio do homem viver e chegar a Deus. A religião é isso. Qualquer grupo que tenha dentro dele princípios e valores, regras, normas, como se fosse a vida com Deus, chegar a Deus e estar em Deus, isso constitui religião. A fé dentro de crenças, de dogmas, que não é o Evangelho. Isso se chama religião. A religião é uma das investidas de Satanás, é uma criação do diabo pela mentira. Então vamos entender isso. Como surgiu a religião? A religião, ela vai surgir, presta atenção, após a queda do homem que saiu da comunhão com Deus, se perdeu de Deus, entrou em maldição, indo a juízo, não podendo mais chegar a Deus. O diabo, sabendo que o homem tem um vazio existencial no seu ser interior, que é a vida com Deus, ele tem uma necessidade no seu interior de salvação, de socorro, de fome de Deus. O diabo, sabendo que não pode impedir o homem disso que está dentro dele, o diabo alimenta ele com a mentira, para ele pensar que está preenchendo o vazio existencial e matando a sua fome espiritual de Deus.
É aí que o diabo cria a religião, para dar ao homem a satisfação de vida com Deus, por meio dela. Vocês estão entendendo isso? É muito importante que eu estou aqui ministrando, eu queria a sua atenção, que você estivesse atento, observando o conteúdo das informações que está indo a você, o seu conhecimento, para esclarecer e orientar você. Nós temos que estar mais atentos a ouvir. Preste atenção no que eu estou falando, ministrando, e eu estou fazendo isso pelos princípios do conhecimento da palavra. Eu só posso falar isso porque eu tenho o conhecimento da palavra. A religião é maldição, não bênção. É uma direção, uma criação de Satanás, não estabelecimento de Deus. A religião, ela foi colocada para impedir o homem de chegar a Deus. Eu vou explicar isso a você. Como eu estava aqui ministrando, falando, mostrando, o homem perde a comunhão, afasta-se, entra numa vida de maldição, de juízo, porque ele se afastou de Deus. Qual o motivo do afastamento do homem? O pecado, que destruiu a comunhão, a vida que o homem tinha de bênção, de paz, de relacionamento com Deus. O pecado, colocando o homem separado de Deus, numa condição de juízo para condenação. O homem agora sente esse perigo na sua alma. Ele tem a necessidade desse socorro. Todo ser humano pode ser o maior ateu. Ele tem no seu interior um vazio existencial. Ele tem no seu interior uma necessidade de salvação. Ele precisa de socorro. A sua alma clama, grita, geme por socorro. É aí que entra a investida do diabo. Eles vão buscar preencher esse vazio na religião, na criação da mente deles. Tudo isso operado por Satanás. Faz o homem buscar segurança e proteção de Deus por meio dos instrumentos que a religião cria, objetos, cultos, lugares. O povo está buscando proteção divina em ambientes religiosos, em objetos religiosos, em práticas religiosas, rituais religiosos, fazendo tudo isso como meio de proteção divina. A religião leva o povo a viver essa mentira, a estar perdido de Deus e continuar se perdendo mais e mais pela direção que vivem na religião. Por quê? Para a gente entender o sentido da palavra religião dentro do grego, que eu já fui buscar pesquisar, que eu não conheço nada de grego, mas dentro, né, das pesquisas que a gente faz, a palavra religião, ela traz o significado de religare. Religare, ou seja, religar o homem com Deus. A religião não pode fazer isso. Deus não deixou a religião para o homem ser religado com ele. Deus não deixou a religião para o homem voltar e ter acesso a ele. Entende agora? Está começando a entender? Porque eu estou dizendo a você que a religião é um instrumento de Satanás que coloca para levar a humanidade cada vez mais perdida de Deus, dentro dela, guiada, dirigida por ela. E o pior de tudo é que as pessoas estão entendendo que estão indo a Deus, porque o conceito da humanidade é que ser de Deus é viver uma religião, é estar num ambiente religioso, é praticar as penitências, os sacrifícios, a crença, o dogma, as obrigações de religião. As pessoas têm esse entendimento. É aí onde entra a sutileza, a investida desse ser que é o causador da queda do homem para com Deus. Quem influenciou o homem com a mentira a receber a maldição por causa do pecado contra o Criador foi Satanás. Ele que levou a criatura de Deus, o homem, ser humano, a se rebelar
e a ignorar e transgredir a palavra, a direção do seu Criador. E como Satanás conseguiu isso? Ele não chegou para Adão e disse: Adão, dá ouvido a Deus não, sai daí, não. Ele trabalhou de uma forma sutil, inteligente. Como diz a palavra, o diabo, esse ser perverso, ele é astuto, ciladas astutas. Ele trabalha criando as armadilhas para o ser humano cair de uma forma inteligente. Ciladas, armadilhas, astutas, inteligente. Essa é a forma que o diabo trabalha. Destruindo a humanidade do relacionamento com Deus e impedindo a humanidade do relacionamento com Deus. E o diabo, ele agora cria essa ideia para o homem acreditar que está voltando à ligação com Deus, vivendo na proteção e na segurança de Deus. Pela religião, vivendo todos os requisitos que ela estabelece para o povo viver. A religião tem os seus mecanismos que coloca para o povo viver e praticar como se fosse meios de alcançar graça, de ter vida com Deus, de estar em Deus e por aí vai. Os meios colocados pela religião é aonde prende as pessoas. É aí onde as pessoas ficam presas. Aguarde um momento aí que eu vou voltar com esse assunto. Se por acaso a caçamba chegar, tu me avisa. Avisa, eu vou Porque eu passar. tô com a impressão que a gente tá indo num golpe. Tu acredita? A Foi. gente fez o pagamento e tudo, mas o que mais tem a gente safado. Pronto, eu mando para a senhora, pode deixar. Mas se chegar e tu me avisa, a Mas gente não vai não. Ó, vê. Posso contar, fiz o Pix, posso contar que vocês irão mandar amanhã? Aí ela diz assim, amanhã você receberá, com certeza. Pronto, se chegar eu aviso, pode Vai deixar. não, vai chegar não. Tu acha que não? Por que a mulher não está me atendendo mais? Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui, que eu dei uma parada para atendimento aqui no trabalho. Estou no trabalho, vocês já sabem, e o processo é esse aqui, né? Mas o importante é que vocês estão aí recebendo o ensino, a instrução, a luz de Deus para iluminar o seu entendimento, que é o esclarecimento da verdade que liberta o homem do engano e da mentira de Satanás. Amém? Então nós estamos falando que religião é o instrumento que Satanás usa. É maldição para a humanidade. Onde a humanidade pensa que é bênção. Que é o meio por onde vão encontrar Deus. Só que não. Então o diabo, ele sabendo, ele faz o homem cair com a mentira que ele criou. E o pior de tudo, ele leva o homem a permanecer caído, criando outra mentira. O diabo, por meio da mentira, ele derruba o homem, tira o homem da comunhão com Deus, e o diabo, por meio da mentira, faz o homem permanecer caído, perdido de Deus, levando o homem a entender que ele está em Deus, de pé, andando com Deus de novo. Olha para aí, como o diabo é astuto. E ele faz isso com a mentira pregada na religião. Então, o sistema religioso em si, independente de qual seja a denominação religiosa, o sistema religioso é tudo aquilo que é enquadrado dentro de princípios e valores, denominando-se vida com Deus, de Deus. Se você pegar hoje, no mundo, e fazer uma pesquisa no Google, quantas religiões existem no mundo, você vai ver, são centenas, milhares.
cada uma com seus credos, seus dogmas, com sua exclusividade, cada uma exclusivizando Deus dentro dela, cada uma se denominando a verdadeira de Deus. Isso é uma estratégia do diabo. Porque Deus não deixou nenhuma religião. Isso não é uma criação de Deus. A palavra de Deus não é religião. A palavra de Deus é o manual para a vida do ser humano. A palavra de Deus é a luz que nos guia. A palavra de Deus é Deus falando e nos dirigindo, não através de nada. A palavra de Deus não é uma religião, não é um produto de nenhuma religião. A palavra de Deus não é obra literária de nenhum escritor. A palavra de Deus não é algo criado da crença, da imaginação de nenhum homem. A palavra de Deus, a Bíblia que nós usamos, este livro chamado Bíblia, que contém revelações nele, que nem a ciência, nem a arqueologia podem negar. Tudo que a ciência descobre, a arqueologia descobre, só faz confirmar o que a Bíblia já revela. Porque é a revelação de Deus. E a maior revelação de Deus que está contido neste livro chamado Bíblia é aquela que está nos 4 evangelhos e foi pregada pelos apóstolos nas cartas, que é a manifestação do amor de Deus pela humanidade, aonde ele proporciona para o homem, agora sim, o meio do homem chegar a ele. A verdadeira religião, se assim podemos dizer, o religare que pode conectar o homem de volta a Deus, é Jesus. Não é uma religião. Então, nos 4 evangelhos, a gente vai ver a maior revelação de Deus para trazer esperança para o homem perdido. Aonde Deus agora revela o caminho, estabelece o meio de salvação e a porta de acesso para o homem chegar a ele. Esse caminho, esse meio e essa porta de acesso para o homem chegar a Deus não é nenhuma religião. Olha o que o diabo faz. Ele começa agora a criar confusão no mundo. O católico diz que é a verdadeira. Os evangélicos dizem que é a verdadeira. Os mormons, cada um dentro do seu princípio religioso. Portaria. Tá bom, Jânio? Vai. Tá. Cada um defendendo os princípios da sua religião. Cada um confiando que estão em Deus por meio da sua religião. Cada um buscando segurança de Deus nas suas religiões. Olha a estratégia do diabo. Ele separa a humanidade, divide a humanidade, priva a humanidade de Deus, impede a humanidade de chegar a Deus, endurece o coração da humanidade para não dar ouvido à direção que Deus mostra, e aí a humanidade continua perdida, pensando que estão em Deus, indo a juízo, pensando que estão salvas, ignorando a direção que Deus dá, por onde elas podem verdadeiramente salvar-se e chegar a Deus, que não é por nenhuma religião, é por Jesus. O verdadeiro religare de Deus é Jesus. A humanidade, a religião é uma maldição tão grande para a humanidade que a humanidade hoje, a maior parte dos seres humanos estão perdidos dentro dela, dentro da religião. O maior grupo de pessoas que vão para o inferno, eu sempre digo isso, porque é real, é verdade. O maior grupo de pessoas que vão para o inferno não é os bêbados, não é os prostitutos, não é os ladrões, não é os malfeitores.
o maior grupo de pessoas que vão para o inferno são os religiosos, que vivem alienados na religião. Entendem que são de Deus e que é o lugar para ser salvo. E esses são os que têm o coração mais duro e que mais rejeita a verdade de Deus, por onde eles podem se salvarem. Vocês estão entendendo que eu estou aqui ministrando? Então, a religião não é um meio que Deus colocou para o homem chegar a Ele, viver com Ele, estar na bênção dEle. Todos que estão vivendo na mentira do diabo dentro da religião, pensando que estão vivendo para Deus, estão em maldição, perdidos e separados da vida com Deus, porque estão sem o entendimento da verdade. Seja essa religião católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, qualquer uma. Não tem religião verdadeira. Não tem igreja verdadeira. O que tem é a verdade, que todos nós precisamos crer para ser salvo. Não é por meio de igreja verdadeira, é por meio da verdade. Verdade essa que é Jesus. Como também Ele é o caminho, como também Ele é a vida, e como também só por Ele chegaremos a Deus o Pai, na vida eterna. Só por Ele podemos ter acesso de volta a Deus. E Jesus vai dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você que está vivendo nesse entendimento de religião, você que está crendo que é de Deus, que está em Deus, por meio da religião, você que está colocando a tua fé e confiança, aonde tu faz o alicerce e o fundamento da tua vida com Deus, a religião, você está perdido. Você está preso nessa mentira. A tua mente cauterizada, teu entendimento pervertido, impedindo você de conhecer a verdade do Evangelho, porque esse é o trabalho do diabo, cegar o entendimento das pessoas, para que elas não contemplem o que o Evangelho revela. O Evangelho de Cristo, a maior revelação de Deus, para dar ao homem o conhecimento, por onde chegar e viver com Ele, está no Evangelho. E o Evangelho de Cristo não mostra nenhuma religião nem igreja. O diabo, ele principia com essa mentira da religião após a queda do homem. A Bíblia diz que a Babilônia é a mãe das prostitutas, a meretrizes, a grande prostituta, e que leva muitos a se prostituírem. Isso fala da religião. A mãe da religião é a Babilônia. A religião foi criada na Babilônia, onde os homens, por isso que eu digo, a religião é a criação do homem na inspiração de Satanás. Quando Satanás inspira os homens a criar uma torre, levando os homens a entender que iam chegar a Deus, onde os homens colocam sua esperança e confiança em um monumento, em uma construção. Hoje Satanás não está influenciando ninguém mais a levantar torre para por ela chegar a Deus. Hoje Satanás inspira os homens com a sua mentira do inferno, levando os homens a criar igrejas, religiões, instituições religiosas, para fazer o povo pensar que por elas vão chegar a Deus. Olha a estratégia do diabo. A partir daí, se cria esses caminhos para o inferno, onde o povo pensa que estão indo a Deus. E o povo passou a viver essa vida. Bom dia, amigo. Pode ir. É nosso. Ok. E o povo passou a viver essa vida pensando que aí, irmão.
passaram a viver essa vida pensando, o Hélio Ramos, pensando que iriam chegar, pensando que estavam em Deus, e aí se acomodaram. O povo buscou um conforto de segurança, o povo buscou um conforto de vida com Deus, aonde? Dentro da religião, por meio do caminho mentiroso que o diabo criou para o povo ter a sensação de vida com Deus. Ele, sabendo que isso está no interior do homem, não pode negar, ele diz, como eu não posso negar isso do homem, eu vou criar uma satisfação mentirosa, botando uma mentira, fazendo ele pensar que está em Deus. E aí o diabo cria o sistema religioso, que eu sempre digo e estou continuando a dizer, que é a maior arma de Satanás, usada para levar o maior grupo de pessoas para o inferno. São os que estão dentro do sistema religioso, vivendo os princípios do sistema, pensando que estão indo para Deus. Porque o caminho que Deus estabeleceu para o homem chegar a Ele não é uma igreja, não é uma instituição, onde o homem vai estar dentro dela, vivendo um bocado de regra, de norma, como se fosse obra, serviço a Deus, como se fosse meio de virtude e de graça, para Deus abençoar. Não foi esse princípio que Deus deixou para o homem encontrar para chegar a Ele. Não é uma religião, uma igreja, onde o povo está preso nos mecanismos de culto, de sacrifício, de oferenda, de compromisso, de devoção, de vida centralizada dentro do sistema religioso que a religião cria, fazendo o homem pensar que por ele, por elas, pelas igrejas, estão encontrando a Deus. E hoje o que é que a gente vê? As pessoas tudo manifestada, dizendo que é Deus, tudo vivendo a mentira do diabo, dizendo que é Deus operando. As pessoas desequilibradas, alucinadas, histéricas, possessas, embriagadas, perdendo a noção, sem razão, vivendo movimentos que levam a agir de uma forma, manifestando-se, caindo, pulando, gritando, tudo em nome de Deus. E as pessoas dentro desses ambientes chamados igreja, vivendo os preceitos da religião, acreditando que tudo ali é Deus operando, e o diabo trabalhando dentro desses ambientes, porque Deus não está restrito a um ambiente. Jesus nunca ensinou ninguém a encontrar Deus, a buscar a Deus, dentro de nenhum ambiente. O templo que os judeus tinham, onde viviam na dispensação da lei, a sua vida de adoração, de busca a Deus, Jesus anulou aquilo ali. Jesus disse que não era mais por ali. Jesus não ordenou ninguém a estar em templo buscando a Deus. Aquilo ali, quando Jesus vem, aquilo ali é abolido. Aquilo não tem mais valor. Aquilo foi um meio que Deus colocou para o povo de Israel ter acesso e receber a misericórdia dele para não ser destruído. Mas aquilo ali findou. Jesus não orientou ninguém a viver nenhum sacrifício religioso, nem penitência, a ir para nenhum templo, a buscar nenhum sacerdote, a estar oferecendo nenhuma adoração, nem culto de louvor a Deus, dentro de nenhum ambiente. O diabo criou essa mentira de igreja, casa de Deus, a partir de Constantino. Essa mentira foi pregada no mundo pelo sistema católico romano, com as suas ramificações, igrejas evangélicas e outras. As igrejas evangélicas é uma ramificação do sistema de Satanás católico romano. Não coloque sua vida para Deus por meio de religião. Não escravize sua vida como se fosse consagrada e devota a Deus dentro de nenhuma religião. Não coloque a sua esperança de vida, de fé, de bênção de Deus por meio de sacrifício religioso, de ritual, de culto, de cerimônia, de nada feito dentro de religião. Sai do meio delas.
Sai do meio dessas igrejas. Sai do meio desses templos. Sai do meio da direção de Satanás, dada pelos homens, que são obreiros deles, dentro desses templos, dentro da religião. Sai do sistema religioso. Se converte a Cristo. Tua vida vai permanecer na maldição. Enquanto você tiver com a mente cega, entendendo que está em Deus por meio dessa tua igreja. Você que diz que nunca vai deixar a tua religião. Você que vive nessa tradição religiosa. Você que é devoto, zeloso, praticante, se dedica, expondo tua vida, consagrando o teu viver dentro de uma religião, por meio de muitos julgos e fardos pesados, você vai ter uma grande decepção, vergonha e desprezo eterno. Quando você sair desta vida e ir para a eternidade, você vai ver o que lhe aguarda lá não é Deus, é a eternidade sem Deus. Porque Deus não deixou o caminho religião, igreja, para ninguém chegar a Ele. Aí o diabo, ele confunde. Quando Jesus diz a minha igreja, aí o diabo criou a igreja católica para trazer essa mentira dentro de uma confusão, para o povo pensar que é verdade, onde o sistema católico romano disse que a igreja que Jesus disse que é dele é o sistema religioso católico romano. Olha como o diabo faz. Olha como o diabo ele é estratégico na mentira para manter o homem preso e perdido de Deus. Jesus, quando diz sobre esta igreja, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vem o sistema católico romano, pega a palavra de Jesus, manipula, falsifica, cria uma interpretação e agora vai dizer: a igreja que Jesus deixou, a igreja dele é a igreja católica. A igreja católica é a igreja de Deus. Aí agora vem os pastores do sistema religioso, que é a ramificação do catolicismo, do sistema religioso católico. Vem agora os líderes religiosos do sistema religioso evangélico, com a mesma mentira, com outro rótulo. Não, a igreja de Deus é evangélica. O povo de Deus é o evangélico. O povo só é de Deus se for evangélico. Você está entendendo como o diabo ele é astuto? Pois Jesus, quando vai dizer que sobre a pedra ele estabeleceria a sua igreja, Jesus não estava se referindo a nenhuma igreja denominação, nem católica, nem evangélica, nem nenhuma outra. A igreja que Cristo diz que estabeleceria sobre a pedra, que é Ele, somos nós, que cremos nele. A igreja é pessoas que creem em Jesus, que pelo Espírito Santo que habita em nós, somos templo e casa morada de Deus em Espírito. Somos nós. Aí o diabo pegou essa palavra que Jesus deu, distorceu o sentido dela e colocou essa mentira de igreja, que hoje é pregada por pastor, por padre, por papa, por todos os líderes religiosos, dentro do seu sistema, denominando-se a casa de Deus, o líder de Deus, o pontífice de Deus para o povo, sacerdote de Deus para o povo. Não existe isso, irmão. Eu vivi por muito tempo preso nessa mentira. Eu me converti a Jesus, mas eu, sendo menino ainda para poder me alimentar na fé, eu passei a viver escravo nessa mentira, pensando que era a direção de Jesus. Quando eu comecei a me alimentar direto da fonte, buscar, compreender, pedir a Deus interpretação, direção daquilo que Ele me revela, eu comecei a crescer, deixando de ser menino. E agora eu não sou mais levado por eles, porque eu não me alimento mais do ensino, do veneno deles. Eu me alimento da verdade, por onde eu vou crescendo cada dia, até o dia de Cristo. Vou explicar e repetir para você isso. Você que está se alimentando por eles, dentro das igrejas deles, vocês estão morrendo e mortos,
porque estão tomando veneno. Alimentos que não vai dar saúde e nem vida a vocês com Deus. Esse alimento que vocês estão recebendo dentro dessas igrejas é veneno espiritual. Está matando a comunhão de vocês e separando vocês de Deus. Essas doutrinas de demônios, esses ensinamentos anátemas que colocam na mente de vocês a dependência de igreja para ter vida com Deus. Vocês estão mortos com o nome de que vivem dentro desses ambientes. Quando eu comecei a me alimentar direto da fonte, do alimento que desce do céu, que desceu do céu, para me manter vivo para com Deus, eu saí da direção deles, não sou mais levado, não me deixo mais me alimentar por eles, porque eles estão levando veneno contaminado para o povo. O ensino de Deus que eles levam é a mentira do diabo, pregada como verdade para o povo, para tirar o povo da vida com Deus. Cuidado! Religião é uma maldição, não é bênção. Você está vendo agora aí a briga lá na Índia com o Paquistão. 2 países. O problema ali é espiritual, é a religião. Um é hindu, outro é muçulmano. E aí causa esse confronto, porque cada um quer ser a fonte de Deus, a verdade de Deus, o povo de Deus. É o que acontece hoje. Cada religião quer ser a detentora de Deus, quer ser o povo escolhido de Deus. É evangélica, e dentro do sistema evangélico, nunca vi tanta divisão, irmão. Um dos sistemas religiosos que tem mais confusão, briga, disputa de negócio é o evangélico. Dentro só de uma denominação, a Assembleia de Deus, no sistema religioso evangélico, é a denominação que mais tem divisão. Aí cada um levanta o seu ministério, cada um cria a sua igreja, e cada um se coloca como detentor de Deus e estabelece o princípio de que Deus é ali, tem que estar ali, servindo. A religião é uma maldição, irmão. Separa as pessoas, separa uns dos outros e separa de Deus. Religião não é bênção, coisa nenhuma. Aí alguém diz assim, não, mas irmão Wellington, como é que o senhor diz que a religião não é uma bênção? Meu marido é da igreja católica, meu marido é evangélico, meu marido é mormon, ele não bebe mais, ele está agora de casa para o trabalho, só vai para a igreja, está uma pessoa tão boa, tão dócil para você, para a sociedade, mas para Deus, ele continua perdido em juízo e condenação. E pior, dentro dessa religião que ele está com essa transformação exterior bonita, ele está com o coração mais duro para Deus, porque o interior dele foi transformado, mas o exterior dele foi transformado, mas o interior, o entendimento, para que ele tenha a vida verdadeira com Deus, continua corrompido, ele continua separado de Deus. A religião, ela traz uma bênção aparente. O cara deixou de beber, deixou de fumar, agora o cara vive buscando ser certinho, praticando bem da religião. Isso parece bom, não é? E é bom. Mas é aí que o diabo trabalha, irmão. É aí que entra a estratégia de Satanás. Enquanto isso, esse indivíduo permanece na maldição. E pior ainda, com o coração mais duro e mais disposto a negar a Deus. Porque na religião, dentro do meio que ele está vivendo, achando que é de Deus, ele vai ter a mente cauterizada. Eu já sou de Deus, aqui é o lugar onde eu encontro a Deus. E não vai aceitar a verdade de Deus. Ele vai resistir, vai reprovar, vai desprezar, vai anular na vida dele, não aceitando a graça de Deus. Porque ele está com a mente alienada na religião. Tanto católico, como budista, como mormon, testemunho de Jeová, evangélicos, estão em maldição, irmão. Porque estão sem o entendimento de Deus. Estão dentro de um caminho que eles pensam que vão chegar a Deus. O católico diz que é de Deus e está servindo a Deus. O evangélico diz que é de Deus. O mormon diz que é de Deus. Os espíritas dizem que é de Deus. Todos dizem que é de Deus. Por esses caminhos, o único caminho que leva o homem a Deus é Cristo. E quem é de Deus não é quem está dentro de nenhuma religião. É quem está em Cristo.
Então, a religião é uma maldição. Entendeu por quê? Porque ela tira o homem de Deus. A mentira do diabo com esse conceito de religião faz o homem pensar que ele está em Deus. E o que acontece? O coração dele agora vai ser fechado para não aceitar mais a verdade de Deus. Por onde ele vai ter o conhecimento para chegar a Deus e ser livre da mentira do diabo? Só que o diabo prende ele na mentira criada dentro da religião, fazendo ele entender que é de Deus. E ele vai ficar preso nessa mentira. Enquanto ele endurecer o coração para a palavra de Deus e não buscar ser prudente, ouvir e analisar o que a palavra de Deus mostra para o homem chegar a Deus, enquanto ele permanecer nessa religião, ele nunca vai estar na bênção de Deus. O apóstolo Paulo, ele teve que renunciar à religião. Ele por muito tempo endureceu o coração, perseguia quem pregava a verdade, mas houve um tempo que ele se quebrantou, diante de uma situação que Jesus criou para ele se quebrantar. Ele se quebrantou. E ele, quando começou a conhecer a verdade, viu a verdade, ele renunciou à religião, zelo, tradição, devoção, vida escrava. Ele abriu mão, ele disse que teve por perda e considerou como esterco para ganhar a vitória, a bênção, a vida com Deus, por meio de Cristo, o conhecimento da verdade que liberta. Paulo teve isso, você precisa ter. É por isso que a palavra está indo até você nesta hora, para iluminar o teu entendimento, para que você conheça a verdade e seja liberto dessa mentira que você está, nessa religião que você tem devotado sua vida, como se fosse para Deus. Não importa que religião é, todas elas levam você a se perder de Deus. Porque o caminho para Deus é aquele que está revelado lá pelo próprio Jesus. João 14,6. Fora disso, o resto é mentira e mentira do diabo. Amém? Então Deus abençoe vocês e busque conhecer mais sobre isso. Pense, use o senso crítico, busque entender. Tu que estás dentro dessa religião, qual o teu entendimento de confiança em Deus, de salvação, de segurança? O que tu está praticando? Qual a tua regra de fé e prática? Como tu estás consagrando e devotando tua vida a Deus? Qual é o foco do centro, do alicerce, que te dá a confiança de que tu estás em Deus? Eu tenho certeza, não é Jesus. É a tua religião. E se tu não tiver vivendo a formalidade, cumprindo as regras e as normas, e vivendo ativo, praticando toda a vida religiosa, dentro de ti vai ter a sensação de que tu não está em Deus. Agora, por que isso? Porque tu não está ativo na religião. Muitos estão sentindo afastado de Deus porque não estão em religião. Porque eles foram cauterizadamente com a mentira do diabo, fazendo eles entender que se eles não estiverem nas igrejas, servindo e praticando na formalidade, não são de Deus. E aí que eles estão presos na mentira do diabo. Eles precisam de culto para poder Deus abençoá-lo, para eles sentir adorando a Deus, para eles sentir que Deus está ali. Eles precisam de objeto, eles precisam de lugar, templo, que dizem que é santuário. Eles precisam de culto, de ritual, de cerimônia. Eles precisam disso, onde eles estão presos, no anátema, perdido de Deus, negando o único meio, que é Jesus, e fora dele, não há outro. Atos 4:12. Amém?